Amém, glória a Deus. Abriram aí, queridos? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 6, diz assim: Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate de todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Vamos falar um pouquinho hoje de oração, culto de oração. Eu acho que o tema é muito apropriado em falarmos sobre oração. E o que é orar? O que é oração, senão um diálogo do crente para com Deus? Uma conversa, um bate-papo, um tete-a-tete com Deus. Muitas vezes nós achamos que isso é impossível, muitas vezes nós achamos que isso é difícil, mas não é. Orar é exatamente isso. É o diálogo do crente com Deus. Se Deus fala conosco através da Bíblia, através das Escrituras, nós falamos com Ele através da oração. Essa eu acho que é uma das lições básicas numa classe de batismo, por exemplo, numa classe de novos convertidos. A oração é o falar com Deus. Sendo assim, então, a oração é uma parte fundamental do nosso relacionamento com o Senhor. Não há como eu me relacionar com Deus sem falar com Ele. Então, não há como eu me relacionar com Deus sem utilizar da oração. Não há como eu ser um cristão sem a oração. Mas e a palavra? A palavra faz parte, por quê, desse diálogo? Porque quando eu falo com o Senhor através da oração, eu ouço Deus falar comigo através da sua palavra. Então não há como você viver um relacionamento íntimo com Deus sem a oração e a palavra. Eu lembro uma história, uma ilustração que o pastor Paulo faz a respeito da oração e da palavra de Deus. É como se fossem as duas asas de um passarinho. Qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? As duas são importantes. Se o passarinho ficar sem uma das asas, ele não voa. Assim somos nós. Se nós não tivermos a oração e a palavra, o nosso relacionamento com Deus vai estar com algum problema. Então nós entendemos que, como cristãos, a oração deve ser uma prática constante durante toda a nossa vida. John Wesley, um dos grandes pregadores ingleses, ele chamou a oração de fôlego da nossa vida espiritual. Ele fez uma comparação da mesma forma que uma pessoa não pode respirar, um crente não pode parar de orar. Valorizar a oração é ser fiel à palavra de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. E é interessante que nós vemos Paulo dizendo para a igreja de Tessalônica, orai sem cessar. E ele continua dizendo, eu não paro, eu não cesso, nós não cessamos de orar por vós. Paulo falando para a igreja, não me canso de orar por vós. Muitos cristãos vivem uma vida rasa quando se descuidam da oração. Pode notar, muitas vezes nós vivemos uma vida muito simplesinha no nosso relacionamento com Deus. E é porque Deus não está nos dando atenção? Não. É porque nós temos um relacionamento frio com o Senhor, raso, superficial. Nós não oramos o tanto como deveríamos orar. Como que é um relacionamento raso? Um relacionamento artificial. Por exemplo, com seus colegas de trabalho. Talvez você tenha um relacionamento com seu amigo de trabalho ali, apenas ali. Algo que você vê ali, você passa até o dia inteiro com seu colega de trabalho e tal, mas é algo, você não se importa muito com as coisas que estão acontecendo com ele. Agora, um relacionamento a sério é quando você está ali, você se preocupa. Por exemplo, eu e minha esposa, somos casados já
há 24 anos, né? 23 anos de casado. Vamos fazer 23 ou 24? Nós vamos fazer 23 de casado. Então, é impossível eu ter esse relacionamento com a minha esposa, um relacionamento raso. É impossível eu não ter um relacionamento profundo com a minha esposa. Dela olhar para mim e eu saber que ela está brava. De eu olhar para ela e ela falar assim, ele precisa de algo. Porque geralmente é assim, né Juliana? Quando eu olho, ela já sabe, está precisando de alguma coisa. Então assim, esse é o relacionamento. Esse é o entrosamento, de olhar e ela já saber o que eu quero, dela olhar para mim e eu já saber o que ela está falando. Esse é o relacionamento. Com Deus é a mesma coisa, não podemos ter um relacionamento artificial. Pelo contrário, ter um relacionamento profundo com o Senhor. Nós precisamos disso. A oração é o grande dom, é o meio principal da graça divina, a melhor forma de nos aproximarmos de Deus, de conversarmos com Deus, de falarmos com Ele. Gente, nós aqui, meros mortais, conseguimos ter 30 segundos de diálogo com o nosso presidente da República. Nós conseguimos ter 30 segundos de diálogo com a rainha lá da Inglaterra. Está difícil falar com eles, né? Então vamos baixar um pouquinho. Nós temos 30 segundos de diálogo com o presidente da empresa com a qual trabalhamos. Mas, queridos, através da oração, nós temos o tempo que nós precisarmos para entrarmos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para falar com Ele com liberdade e com intimidade, e o tempo que você quiser. E detalhe, você não precisa marcar a hora. Deus está disponível a todo tempo para falar com você, e Ele se agrada de poder falar com você, de ouvir as suas orações, a sua súplica, de trocar uma ideia com você. Deus se agrada disso. Jesus Cristo ensina que nada substitui a oração. Nenhuma outra coisa pode ser colocada em seu lugar, nem mesmo a prática da solidariedade. Nós vamos aqui fazer ações sociais, porque isso vai fazer com que Deus olhe para mim, me achando mais bonito, me achando mais alguma coisa. Não. Se não houver o meu relacionamento, o meu devocional, o meu tempo de oração, o meu tempo de busca pelo Senhor, eu posso fazer qualquer tipo de obra, eu posso fazer o que for, que não vai valer de nada no meu relacionamento com Deus. É a oração que completa, que dá vigor e qualidade a todos os demais aspectos da vida cristã. Quer ser um crente de sucesso? Tenha uma vida de oração. Quer ser um crente bem-sucedido? Seja um crente que tenha uma vida de oração. Se você quer ser, se queremos ser como os discípulos de Jesus, precisamos orar. Porque o discípulo de Jesus, ele faz o que Jesus faz, ou o que Jesus fez enquanto aqui na terra. E Jesus orava. Logo, nós também precisamos orar. Se somos discípulos de Jesus e queremos ajudar outros a serem discípulos de Jesus, precisamos orar. Há aquele que diz, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Isso quer dizer, então, que a oração é o nosso termômetro, é o termômetro da nossa vida espiritual. Muitas vezes, quando estamos fracos na fé, muitas vezes quando estamos desanimados na fé, é porque estamos orando pouco. É porque paramos de olhar para o Senhor, paramos de orar ao Senhor, paramos de ler a sua palavra, de ouvir a sua palavra, e olhamos para o mundo, e aí nós nos enfraquecemos. Isso é fato. A oração é o termômetro. Quanto mais orarmos, mais nosso relacionamento com Deus será aprimorado. Ou como diz aí um ditado, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouquíssimo poder. Nós vamos ver, por exemplo, lá Elias, o profeta Elias, um homem ansioso, um homem depressivo, assim como muitos de nós, mas era um homem temente a Deus. Um homem que buscava o relacionamento com Deus, que ouvia Deus falar com ele, mas que também dobrava os seus joelhos e jogava diante do Senhor os seus medos, as suas angústias, e nós vemos que Deus o ouvia.
né? Ele tinha um relacionamento com Deus. Outro que também nós vemos aqui que tinha uma vida constante de oração era Daniel, o profeta Daniel. Daniel orava a Deus e mesmo quando foi levado para a Babilônia, continuou orando a Deus, mesmo quando estava preso, mesmo quando foi colocado lá num cargo de confiança, ele manteve-se fiel ao Senhor, tanto na prisão, quanto na confiança do rei. Ele foi um homem que manteve a sua vida de oração. Quase sempre nós saímos correndo à frente, tomando decisões, talvez precipitadas, e somente depois, quando as coisas não saem como nós planejamos, é que lembramos de orar. A coisa tinha que ser ao contrário, né, Zenaide? Tomar uma decisão, peraí, vamos orar antes. E é interessante que Deus se agrada de nós nos mínimos detalhes. Não é somente quando você vai comprar um imóvel caríssimo que você deve buscar a Deus, mas quando você vai comprar uma roupa, você pode orar a Deus. Aliás, você deve orar a Deus. Quando você vai comprar um tênis, né, você pode orar a Deus. Senhor, me ajuda a escolher um tênis bom, bonito e barato. Senhor, me ajude a escolher uma roupa bonita, linda, fantástica, maravilhosa, mas barata. Senhor, me ajude a escolher uma roupa que agrade o teu coração. Uma roupa que não venha te insultar. Uma roupa que quando eu vestir, o meu corpo glorifique o teu nome. Não seja causa de escândalo por aí. Ou seja, em tudo que nós fazemos, em tudo que fizermos, é para a glória de Deus. Né? Quando o marido, por exemplo, der o cartão de crédito para a mulherada lá comprar roupa, economizem bastante. Viu, Renata? Deus está falando, Júlia. Quando isso acontecer, economizem bastante. Orem bastante para que Deus direcione a loja certa e barata, não é isso? Com roupas boas e bonitas, não é isso? Para que tudo que façamos, tudo que fizermos, seja para a glória de Deus. Então busque ao Senhor em tudo. Senhor, eu devo ir por aqui, eu devo ir por ali, por onde eu devo andar? Busque a direção do Senhor. Ore por você. Ore por você. A Bíblia nos orienta a termos uma vida prática de oração. Orar vem em primeiro lugar. Nós invertemos os papéis, mas a oração deve estar no primeiro lugar na sua vida. Quando você acorda, já acorde dobrando os seus joelhos e agradecendo a Deus pela noite que você descansou e pelo dia que vai se iniciar. Coloque já tudo nas mãos do Senhor, as decisões que você vai ter que tomar, as reuniões que você vai participar, os lugares que você vai ter que ir. Se você vai procurar um emprego, já coloque tudo isso na direção do Senhor. Se você vai fechar o negócio, já coloque tudo na direção do Senhor, né? Coloque tudo nas suas orações. Coloque diante dele as suas necessidades pessoais. Você precisa aprender a orar por você. Coloque as suas necessidades pessoais. Senhor, eu preciso de uma mudança de emprego. Senhor, eu preciso mudar de carro. Senhor, eu preciso disso e tal. Aprenda a se colocar nas suas orações. Quando você tem assuntos a tratar entre a família, com a família. Senhor, eu vou ter uma reunião familiar. Me ajude nessas decisões, me ajude nessa conversa. Senhor, eu estou com um problema de saúde, me ajude. São tantas coisas. Geralmente, nós vamos só para pedir, não é isso? Mas agradeça também. Senhor, obrigado, porque hoje, quarta-feira, eu tive um dia maravilhoso, trabalhei bastante, mas eu estou aqui na sua casa, buscando a sua presença, eu vou orar, eu fui abençoado, eu vou dormir, eu vou descansar, amanhã eu tenho meu emprego para trabalhar, amanhã com certeza será um dia abençoado novamente, e assim vai, as misericórdias, as bênçãos do Senhor vão se renovando sobre a sua vida dia a dia. Ore por você, mas ore você mesmo. Não seja aquele crente famoso 6 horas. Já ouviram a história do crente 6 horas? 6 horas por mim, por favor. 6 horas por mim, eu estou passando por uma luta, 6 horas por mim. 6 horas por mim. Ué, irmão, mas e você não ora? Ah, não, 6 horas que é melhor. Não é assim? Não, ore você por você. E se você não tem conseguido fazer isso, ore para orar. Eu tenho dito muito isso daqui. Às vezes a gente está tão desanimado, a gente está tão cansado com as lutas que acontecem, que nós não temos forças nem para orar. Então você ore para orar.
depois continue orando, orando que o Senhor vai ouvir a sua prece. Literalmente, ore para orar. Ser disciplinado na prática da oração te levará a ter decisões mais acertadas, mais produtivas e uma vida e relacionamentos mais saudáveis. Só lembre-se que ser disciplinado não é ser religioso. Não é marcar um horáriozinho na sua agenda todo dia e ir lá, né? Não, eu tenho que orar aqui porque é o horário da oração. Não. Lembre-se que você está se relacionando com um Deus real, com um Deus verdadeiro, com um Deus que te ama. E Ele quer o seu coração no momento da oração, no momento da adoração. Faça isso com amor, faça isso porque você sabe que você precisa parar o tempo para falar com Deus. Não faça isso por religiosidade, para bater cartão, não. Pare para falar com Deus por amor, porque você anseia falar com Deus, porque você anseia falar com Deus. Já que você aprendeu a orar por você, a palavra de Deus nos ensina também a orar pelos outros. Olha só que prática interessante. Nós temos por costume orarmos pelos nossos problemas, não é isso? Pelos nossos pedidos, as nossas próprias necessidades. Os problemas de familiares, de conhecidos, né? A gente está sempre orando por eles. Mas raramente, algumas vezes acontecem, mas raramente oramos por alguém que não conhecemos, que nunca vimos. Raramente isso acontece. Mas o que a Bíblia nos orienta? A Bíblia nos orienta que oremos por todos. O texto que nós lemos diz, né, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha só, por todos os homens. Por todos é aquele vizinho que mora lá no fim da sua rua, lá que você nunca viu a cara dele. É para você orar por ele também. E não só orar. Olha que texto lindo, não é para somente orar, é para suplicar. Faça-se súplicas, intercessões. Você sabe o que é suplicar? Vocês já ouviram aquela coisa, aquele ditado nos filmes, aquelas cenas no filme, né? Quando alguém está intercedendo por alguém, eu te suplico que não faça isso, ou eu te imploro, eu te suplico que faças aquilo. É isso, é este o sentimento, é o sentimento de insistência, é o sentimento de desespero. Eu suplico a Deus as bênçãos dele sobre o ímpio que eu não conheço, para que Deus se revele a vida daquele homem que eu não conheço. Eu suplico a Deus para que Ele se apresente para o meu vizinho, para a minha vizinha. É isso que é interceder, né? Contribuir, dar ideia, sabe? Em favor de, Senhor, abençoe aquele meu vizinho. Mas como que é ele, André? Eu não sei, mas Senhor, vai lá, abençoa. É mais fácil, queridos. A oração aqui fala também, né, súplicas, orações, intercessões e ações de graça. É mais fácil nós orarmos no sentido de ação de graças, porque é festa, é mais fácil. Vamos celebrar, tudo é festa. Agora esses dias teve aí o dia de ação de graças lá nos Estados Unidos, né? Todo mundo se encontrando, celebrando, é festa para lá, festa para cá. É mais gostoso quando nós nos colocamos para orar com este sentimento de gratidão. Mas nós precisamos aprender a chorar também pelos perdidos que nós não conhecemos. A amar esses homens, essas mulheres que estão se perdendo no mundo que nós não conhecemos. É sentir esta dor de saber que eles estão indo para o inferno e muitas vezes nós não estamos fazendo nada. Já que estamos falando de vizinhos, vamos aproveitar aqui, oramos facilmente pela salvação dos nossos parentes, suplicamos e intercedemos pela salvação dos nossos filhos, mas são poucas as vezes que nós lembramos de orar pela salvação do nosso vizinho do lado. Então vamos aproveitar que estamos falando sobre isso. Aproveite amanhã, vá na casa de um vizinho seu, leve um presente para ele, leve uma Bíblia para ele. Se vocês não tiverem, eu tenho aqui. Leve uma Bíblia para o seu vizinho e diga para ele: olha, eu estou orando por você.
Jesus te ama, só isso. Ai, pastor, mas eu não sei evangelizar, eu não sei versículo, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Entregue a Bíblia e fala: olha, eu sou o André, estou orando, moro ali, estou orando por você. Estou pedindo para que Deus te abençoe, para que Deus se apresente na sua vida como Salvador da sua vida e faça diferença na sua vida. É isso que nós como igreja precisamos fazer. Precisamos mostrar Cristo a todos. Não pararmos apenas aqui entre nós que nos conhecemos, isso também é bom. Mas nós precisamos avançar, porque, como diz o texto, Jesus morreu para mostrar a todos os homens, não é o que diz aqui no versículo 6, que Ele se entregou em resgate de todos, para servir de testemunha a seu tempo. E o texto continua dizendo, né? Orem pelos reis e por todos que exercem a autoridade. É difícil, eu sei que é difícil. Vemos tanta coisa errada acontecendo, tanta corrupção, tanto desvio de dinheiro, quanto bandido sendo solto por aí, a falta de saúde, a falta de segurança, a falta de tudo. Fica difícil orar crendo que há uma mudança na política brasileira, não é isso? É difícil. E o pior é que o texto diz, o texto é muito claro: orem pelos reis e por todos que exercem autoridade. Os nossos políticos, devemos orar por eles. Os nossos ministros, Senhor, mas vamos orar para os nossos ministros, STF, STJ, etc, etc, etc. Só tem gente boa lá, e a palavra de Deus diz: orem por eles. E olha o que o texto continua dizendo: para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Parou. Aí a Bíblia forçou a barra, a Bíblia está exagerando aqui. Orar por essa turma de corruptos, para que nós ainda tenhamos uma vida tranquila, onde? Quando isso vai acontecer? Jamais isso vai acontecer, não é assim que nós pensamos? Mas queridos, precisamos orar por eles, precisamos parar de ser egoístas e pensarmos somente no nosso bem, mas nós devemos orar pelos nossos políticos, pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelos prefeitos que estão cuidando dos municípios por aqui. Nós não podemos deixar de orar por eles, porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades, e devemos orar uns pelos outros, até porque, se nesta geração corrompida de políticos as coisas não mudarem, mas o povo de Deus continuar orando pela nossa liderança, talvez na geração dos meus filhos, talvez na geração dos meus netos ou dos meus bisnetos, eles possam vir colher os frutos da oração do povo de Deus agora. Por isso nós precisamos orar, talvez não para que nós venhamos a colher esses frutos, mas que os frutos venham nas próximas gerações. E o mais importante de tudo, nós devemos orar por eles, inclusive porque é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos esses homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu acredito que todos esses políticos, a grande maioria dos bandidos que tem por aí, dentro e fora da prisão, lá em Brasília ou não, todos eles em algum momento já ouviram falar de Jesus Cristo, mas não se deixaram os seus corações enxergarem a verdade. Por isso cabe a nós como igreja orarmos por esses homens, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, oremos por todos, que sejam corruptos ou não. Oremos até pelas aquelas pessoas que te fizeram mal alguma vez, aqueles que fizeram mal a você algum dia. Ore por eles, porque isso é agradável a Deus. E você estará fazendo o seu papel de cristão. Ore pelos teus inimigos, porque você está obedecendo a Deus, e com isso você está fazendo, além de obedecer a Deus, você está fazendo com que o seu relacionamento com Deus cresça, melhore, se ative.
Isto é relacionar-se com Deus. Jesus, ele não veio justamente para resgatar, para salvar os miseráveis pecadores do inferno? Acrescente aos miseráveis e pecadores, merecedores do inferno, o seu nome e o meu. Porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo, tornamo-nos inimigos de Deus. E Jesus veio morrer pelos seus inimigos, para que o seu sangue nos tornasse amigos, filhos de Deus. Cristo morreu pelos ímpios. E nós estávamos enquadrados nessa qualidade, nessa característica de ser humano, de ímpio. E hoje somos salvos por Cristo. Então, por isso, devemos orar por todos. Ore por todos. Olha só, a oração na nossa vida vem em primeiro lugar. Devemos orar por nós, orar pelos que amamos e orar por todos. Olha como a coisa vai crescendo. Isso é o reino, isso é visão de reino. Ore por novos convertidos. Ore para que Deus nos dê a oportunidade de fazermos discípulos, de ganharmos vidas para o Senhor Jesus. Que haja conversão em nosso meio, que haja conversão na nossa família, que haja conversão na nossa rua. Ore para que Deus te dê estratégias de evangelismo. Ore por novos convertidos. Ore pela sua igreja. Ore pela nossa igreja, para que nós possamos ser ferramentas que veio a convergir na conversão de pessoas. Que nós possamos aqui, como igreja, ensinar outras pessoas o amor e a graça de Jesus Cristo, para que elas venham reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós estamos aqui para isso. A igreja deve preparar, nós como igreja, devemos preparar os membros daqui da comunidade para irmos lá fora anunciar a palavra de Deus. A igreja, a instituição, deve dar ferramentas para que nós, igreja aí na rua, a igreja corpo vivo, né, possamos ganhar outros para Jesus. E por último, invista tempo em oração no seu dia a dia. Invista tempo de oração no seu dia a dia. A oração deve vir em primeiro lugar na sua vida. Quanto tempo do seu dia temos dedicado por orar pela nossa igreja? Quanto tempo do nosso dia temos orado por conversão de almas? E o que temos feito a respeito disso? Alguns alegam que não tem tempo para orar. Alguns alegam que não tem tempo para orar. Irmãos, nós temos em um dia 24 horas. Essas 24 horas são 1440 minutos, que por sua vez são 86.400 segundos. Se realmente você não tem tempo para orar, então eu não sei o que te dizer, eu só posso orar por você. Porque tempo todos nós temos. Não oramos porque muitas vezes somos relaxados. Não oramos porque muitas vezes temos um relacionamento raso com o Senhor e estamos satisfeitos com isso. É uma pena, mas é a realidade. É aquele casal de namorado que está satisfeito em ver a namorada apenas uma vez por ano, 10 minutos nesse dia, um dia do ano e 10 minutos nesse dia. Dá para ter um relacionamento desse jeito? Impossível. Impossível. E é isso que nós estamos fazendo no relacionamento com Deus. Nós estamos tendo um relacionamento raso. Então separe desses 86.400 segundos, separe alguns segundos da sua vida para buscar a presença do Senhor. Assim como o oxigênio é essencial para a vida do ser humano, a oração é essencial para a vida do crente. Orai sem cessar, meus irmãos, orai sem cessar. Os dias são maus e por isso precisamos orar. Ainda há muita gente ao nosso redor precisando ouvir de Cristo, precisando conhecer a Cristo e por isso precisamos orar.
Motivos para orarmos não nos faltam. Nós temos muitos motivos para orar. É orar para que Deus nos restaure a saúde, é orar para que Deus nos proteja do Covid, é orar para que Deus abra uma porta de emprego, mas vamos colocar também nas nossas orações a conversão de almas. Vamos colocar também nas nossas orações que Deus nos ajude a sermos discípulos e que a partir daí nós possamos também fazer discípulos, não apenas ser, mas ajudar os outros a serem discípulos de Cristo. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar.